Irmãos, vamos lá. Servo rejeitado. Servo rejeitado. Qual é a página aí? Oi? 58? Servo rejeitado? Então, tá bom. Então, Marcos, ele vai mostrar nesse evangelho. Jesus, ele apregoando: tome a sua cruz e siga-me. A cruz de Cristo é símbolo de sofrimento, morte, vergonha, zombaria, rejeição e renúncia pessoal, né? Então Jesus, ele é aquele que encabeça isso, né? Ele é rejeitado pelos seus e as pessoas queriam seguir ele, e ele falou: seguir é o quê? É ser semelhante, é imitar, né? É copiar, buscar alguém como exemplo, né? Então Jesus falou: quer seguir, quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Por quê? Cruz, irmãos. Por isso que Marcos, ele usa esse termo cruz, porque era uma condenação que os romanos utilizavam bastante naquela época, e era uma das piores condenações. Eram pessoas que, ao olhar da sociedade, não tinha mais jeito: assassinos, ladrões, pessoas truculentas, que eram condenadas à morte de cruz, tá? Então Jesus, ele foi condenado à morte de cruz. Então, quando Jesus está falando: tome a sua cruz e siga-me, ele está dizendo nada mais, nada menos que vai seguir ele, e que a caminhada vai ser top, vai dar tudo certo no decorrer da caminhada. É isso? Não. Jesus está dizendo: vocês vão me seguir, mas vão sofrer. Vocês vão me, como ele está dizendo, vocês vão me ver sofrer. Do ponto de vista, o senhor falou, faz sentido, vai dar certo. Mas não do jeito que as pessoas pensam. Até chegar ao lugar certo, vai sofrer. É isso aí, né? É igual o ditado, né? É igual o ditado: no final dá certo. Se não deu certo ainda, é porque não chegou no final, né? Quando são testes, quando o senhor vai dar certo. Sim, vai dar certo. No final. No final. É isso aí. Mas só que o ser humano, ele esquece do sofrimento. É isso aí. Primeiro ele tem que sofrer, para depois. É isso aí. Né? Correto. Não, claro. Não, mas para chegar à salvação, você vai ter que passar o que praticamente a gente passou. Por isso que nós somos chamados de cristãos, né? É um termo. Mas antes de você aceitar Jesus, quantas provações você vai passar? Não, mas na verdade você está tem sofrimento. Tem. Aí não, porque cada um tem. Você não fala, mas talvez a nova se arrependeu, uma nova criatura. Sim, mas por isso eu falo, mas ela tem que falar por isso. ele morreu, aí vai ter final. O ladrão na cruz. Ladrão na cruz. Ele não mereceu uma pessoa falar: Deus passou que devia ter passado. Ladrão na cruz. Verdade. O rapaz estava explicando hoje, como o pastor falou, esse ladrão na cruz até foi interessante. Aquele povo de Deus, quando ele mudou, ele pensando no nosso rei, eles viviam um período, eles queriam um rei que lutasse politicamente. Mas quando ele chega no tempo e fala: foi perdoar, sobre misericórdia, aí eles começaram a entender diferente. Aí quando aquele ladrão, ele
participação da batalha, porque o Barrabás também ele lutava contra aquela opressão. Então, por isso eles falaram, o sol da Barrabás vai lutar por nós. E esse aí não, esse só quer misericórdia. É isso aí, correto. Barrabás era um zelote. Né? Então, como um dos discípulos de Jesus também era zelote, o Simão, não é Pedro, tinha um outro Simão. Simão Zelote, que até coloca esse título, Simão Zelote, porque eram esses que entendiam que iria tirar a autoridade de Roma através da força da espada, né? E eles entendiam que eles estavam lutando por Deus nessa situação. Assim, né? É isso aí, Barrabás era um desses. Mas já sabia que ele lutava para tentar ajudar o povo em sofrimento. Isso aí, né? Então, quando se fala de cruz, é exatamente isso, irmãos, né? Então, quando a gente vai ver um documentário sobre a morte de alguém que era crucificado, era uma morte terrível, porque a pessoa ela não morria instantaneamente. A pessoa ficava ali sofrendo e sofrendo por horas e horas ali, né? Sentindo dores, sentindo falta de ar, né? Então era uma morte muito terrível, né? E sem contar que ela ainda era dilacerada ali, né? Às vezes era chicoteada na cruz, né? Então existiam vários tipos de tortura que eles faziam com as pessoas que eram crucificadas, tá? Então quando Jesus fala, tome a sua cruz, ele está dizendo, nesta caminhada vai ter sofrimento, vai ter dificuldade, né? Então é isso que Jesus está falando, né? Ele veio para ser servo. Marcos está mostrando ele como servo. Primeiro, ele está mostrando ele como servo preparado, ele está mostrando, como a gente estudou já, servo trabalhando, e agora ele está mostrando o servo rejeitado. Você imagina? Você é um belo obreiro, faz tudo pela obra de Deus, e daqui a pouco a igreja diz, para mim você não serve mais, né? Vamos tirar você. Colocar o outro para você. Foi o que Jesus passou. Jesus curou, Jesus libertou, Jesus mudou vidas, né? E no final largaram ele, abandonaram ele. Né? Você pegar uma pessoa na rua, não função, aí você uma para casa, fazer um partido para você, vou te ajudar. Aí uma hora você vai pensar que ela fala assim, você fez por que você fez? Não fiz nada. É isso aí. É isso aí. Eu falando que tipo assim, gratidão, né? Reconhecer e que outra vez por ela. Verdade. Então, Marcos vai colocando aqui agora, né, algumas palavras. Ele coloca no campo de ação e ele pega as palavras de mais peso de Jesus Cristo. Se envergonhar de mim e das minhas palavras, né? Então Jesus vai colocar essas palavras acerca daqueles que vão se envergonhar dele, das palavras dele, de anunciar o evangelho dele. Outra palavra que Marcos vai colocar: tudo é possível ao que crê. Você tem noção desta palavra? Como esta palavra é forte, né? Tudo é possível, tudo, né? No geral, é possível ao que crê. Isso nos confronta. Por quê? A gente vai ver o que a gente crê pouco. A gente acredita pouco demais. Lembra quando Jesus falou, se tiveres fé como um grão de mostarda, olha só, se tiveres fé como um grão de mostarda, você vai dizer para aquele morro lá, sai dali e vai lá para o outro lado do arsenal, passa para lá e será feito.
Quem tem fé para isso? Achava que era tipo algo assim, tipo, vou falar assim, Bruno, assim, quando ele fala isso é um problema, mas na verdade é um simulacro. Ele está usando o termo literal. Literal. Por quê? Porque ele está mostrando para os discípulos e para nós. Se o grão de mostarda é pequeno e se tiver fé do tamanho do grão de mostarda pode fazer tamanho milagre, está mostrando que a nossa fé é quase nada. Nada. Né? Então, é isso que a gente precisa entender. Né? É isso que a gente precisa compreender. Porque a gente prega um evangelho com todo respeito a todos que pregam o evangelho. Mas a gente prega o evangelho que, na verdade, no fundo, a gente não tem toda aquela fé da maneira que a gente prega. Pode falar. Prova a nossa fé. É E isso aí aí. a gente vai ver realmente que a gente não tem. É isso aí. Porque quando alguma coisa acontece em nossa volta, a gente já se abala. É verdade. A gente já se desmorona. Aham. Eu entendo que o meu entendimento, Aham. quando fala tudo baseado dentro da Na vontade de Deus. Isso aí. Correto. É isso aí. Senão daqui a pouco a limousine. Não, até eu falei para essa vez que está entendendo. Não, porque às vezes, né? Não é. Aí eu vou imaginar que agora um carro aqui, não, é tudo baseado dentro da vontade de Deus. Senhor. E sempre do lado, sempre espiritual. Espiritual. Não, ele está baseado dentro da vontade do Senhor, não aquilo que você imagina. Porque, por exemplo, o Espírito estava brincando comigo agora. Pô, filho, eu não posso estar no meu trabalho e falar assim, Senhor, eu creio que o Senhor vai me transportar agora para cá. Não falo disso, entendeu? E assim, eu entendo assim. Não, é certíssimo. Certíssimo. É baseado dentro da vontade do Senhor, daquilo que não estou comparando Deus com um gênio da lâmpada. Não, claro, com certeza. Você vê o filme do Aladim, tem um gênio aí. É a mesma coisa que aconteceu com Salomão. Isso aí, o gênio vai chegar para Aladim e falar, eu faço todos os seus requisitos aqui, mas assim, fazer com que aquela mulher se apaixone por você, não posso. Então, com Deus também, eu entendo que algumas coisas só. Eu faço esse tipo de milagre para você, dentro da minha vontade. Para que vai a sua imaginação. Então, se você achou uma praia, eu creio. Não existe isso. Quando eu comecei a caminhar, uma certa feita, eu leio o livro de Deuteronômio, assim, o texto do capítulo 8, chamou muito a minha atenção e eu guardo até hoje isso. E Deus fala assim para o povo de Israel: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, a te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria dos seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não poderá ser pão, mas de tudo que sai da boca de Deus. O Senhor viverá o homem. Então, aquilo que eu guardar no meu coração, né, que o Senhor falou de fé, que Deus realmente prova a nossa fé, conforme o pastor Rafael falou. Né, segundo a vontade dele, segundo o propósito dele, ele vai provar. A gente vai falar tanto de fé, não tem fé. É isso aí. Deus vai fazer isso. Eu creio que Deus vai mudar. A questão da oração, né, da resposta da oração, ela está baseada no propósito. Você quer para quê? Qual é o propósito? Né? É como Ana, né? Quando a gente pega sobre Ana, né? Ana passou vários anos com a madre fechada. Por quê?
Porque é exatamente o que os outros pregam. A gente estava até falando hoje sobre isso, porque hoje o Evangelho ele está muito de vingança, né? Um Evangelho vingativo, né? A gente usa os textos da Bíblia para incitar a vingança, né? A gente não ouve os pregadores falando, você que estava embaixo, vai colocar em cima, vai pegar seu inimigo, vai colocar diante de você, né? Então o Evangelho está muito né? E as pessoas usavam muito esse texto de Ana aqui para dizer, não, tu vai pegar seu Samuel, vai esfregar na cara de Penina. E na verdade a mente de Ana estava fechada, porque talvez o pensamento de Ana era exatamente esse: Deus dá a ela um Samuel para ela esfregar na cara de Penina. Mas quando ela orou e disse, Senhor, se tu me deres, eu darei para o Senhor, será teu, para te servir. Aí Deus veio, porque depende do propósito. Carro, quer carro para quê? Né? Muito dinheiro, tu quer muito dinheiro para quê? Qual é o propósito? Então Deus olha o propósito, né? Quando Jesus fala, não recebeste porque pediste mal, o que é? Ele vai explicar o que é o pediste mal, porque pediste para gastar nos vossos próprios deleites, né? Então é o que o pastor Rafael está colocando aí, né? Para a gente compreender. Muito obrigado aí, pastor. Naquele momento ela deu um filho. Porque o propósito do coração dela também seria esse. Ela só para esfregar. Isso aí. Então, quando você amadurece, você vai entender que o problema não é com o teu irmão. O problema não é com o teu próximo. Vai muito além disso, é espiritual. Não é aqui, é o céu, falta o céu, é o reino. Sabe? Quando você pensa assim, cara, Deus abre Ele deu tanto ao seu favor que você fica até maravilhado. Eu não sou merecedor nem disso, mas é porque você para de olhar essa visão. É verdade, é isso mesmo. Também, pastor, você falou sobre a fé, porque a fé é você chamar as coisas que não existe, como se existisse. Porque existe uma fé natural que você trabalha, você vai receber. Eu vou comprar aquele fogão no final do mês. Isso é uma fé natural. Agora, uma fé espiritual, você chamar a existência, aquilo que você está vendo. Agora, eu sempre dou exemplo, né? Quando era criança, está tudo parado. Ninguém vai sair do pensamento. O que você está chamando? Do nada, essa coisa tem uma coisa mais velha. Você estava tendo feito, você estava chamando uma. Sem querer, a gente está chamando algo, a existência que não estava tendo. É isso aí, verdade, né? Então, vamos lá. Oração e jejum, isso aqui é importante também. Jesus não está dizendo aqui que para a expulsão de certo tipo de espírito imundo era necessário um período de oração e jejum. O princípio aqui é outro. Onde há pouca fé, há pouca oração e jejum. Onde há muita oração e jejum, resultante da dedicação genuína a Deus e a sua palavra, a abundância de fé. Se os discípulos tivessem uma vida de oração e jejum, como Jesus, poderiam ter resolvido esse caso, né? Então, na verdade, o que Jesus está explicando, né, que existem verdadeiramente certos tipos de castas de demônio. O que são castas de demônio? São classes de demônios, né, que são diferentes uns dos outros. Existem demônios que vão atuar em uma certa área, tem outros demônios ferozes que vão atuar em outras áreas. Então, existem certas classes de demônios que não basta só você dizer, em nome de Jesus, sai.
você precisa estar com a sua vida revestida, né, de poder através da oração e do jejum. E o que o comentarista está colocando aqui é certo. Qualquer crente que pratica a leitura da palavra, que serve ao Senhor e que tem fé, ele cria o hábito de ter uma vida de oração e uma vida de jejum, de jejuar, né, ao Senhor. Então isto é bem nítido. Só que a gente precisa entender, quando a gente fala de expulsar demônios, a gente só entende que a expulsão de um demônio é quando há uma possessão demoníaca num corpo, e não é, irmão. Quando a gente está orando e jejuando, a gente está expulsando os demônios para que não se aproximem de nós, da nossa mente, porque existe duas ações demoníacas que podem ocorrer sobre a vida do ser humano. E quais são elas? Eu creio que eu já até falei em outra aula, né? Uma é possessão. Ela possui um corpo, não o nosso, porque quem possui o nosso corpo é o Espírito Santo de Deus, né? Então essa é uma possessão demoníaca. A casa está vazia. Então, se está vazia, Deus não está habitando, então ela pertence aos demônios. Demônios tomam conta daquela casa, né? Então, existe essa que é a possessão, e existe outra que é a opressão. Desta, nós não estamos livres. Por quê? O que é possessão? Possessão, demônio do lado de dentro. Opressão, demônio do lado de fora, e dessa nós não estamos livres. O que é uma opressão? Opressão é uma atuação demoníaca para incitar você a pecar, a te tentar, a induzir os seus pensamentos. Ele não lê os seus pensamentos, porque nenhum demônio, nem o diabo é onisciente, mas ele pode induzir os seus pensamentos através de incitar o seu olhar, o seu ouvir, né? Então ele pode incitar os seus pensamentos, e isto é opressão. O próprio Cristo, ele sofreu uma opressão lá no Getsemane. Você acha que aquele sofrimento, aquela agonia era simplesmente só porque ele estava vendo a cruz? Existiam demônios se aproximando, porque aquilo ali seria uma vitória para o diabo, se ele desiste de ir à cruz, né? Então existe opressão demoníaca. Então, quando isto, a gente pode fazer com que isto venha diminuir contra a nossa vida? Só através da oração e do jejum, né? Porque nós mortificamos a carne e fortalecemos o espírito, a nossa mente, porque é a área que o diabo ataca. A maior batalha é contra nós mesmos, e é os demônios que induzem a nossa mente, o nosso pensamento, a nossa vontade. A batalha que se trava entre a carne e o espírito. E quem está oprimindo para induzir a nossa carne? São demônios. Amém? Por isso deveria orar sem cessar. Né? Paulo diz isso. Ele vai usar o termo como uma criança, né? Aí a gente olha, irmãos, uma criança. Está ali uma criança inocente. O pai dela pode ali brigar com ela agora, bater, e daqui a pouco ela vai estar ali desse mesmo jeito com o pai. Por quê? É uma criança, não vai guardar mágoa. Então por isso que Jesus diz: tem que ser como uma criança para herdar o reino dos céus. Ele fala nesse sentido, né? Aham. Fala nesse sentido.
Porque a criança ela não guarda. Não guarda mágoa. E existe. Guarda rancor. Eu estou falando que não existe criança que não é inocente, não. Não. Eu, assim, nesse sentido. Aham. Nesse sentido. Quando eu li essa passagem, anos atrás, ela pegou, eu entendo que é nesse sentido. No sentido de perdoar, de não amar. Às vezes assim, eu perdoo o senhor, mas não guardei a mágoa. E existem outros, tipo assim, uma criança, ela totalmente ainda, ela é uma pessoa que depende de uma tutela, né, de alguém que seja responsável por ela. Então, o que é uma criança? Criança, né, aí a gente entra, né, é a criança que tipo assim, criança, o pai hoje, uma criança bem pequena, né, o pai vai dizer, não, você vai vestir isso, né? O seu alimento vai ser esse. Então uma criança é aquela que vai estar aos cuidados do pai, fazendo a vontade do pai, né? Porque a gente precisa, né? Claro, colocando nos dias de hoje, né? Eu até entendi o que você quer entrar. Colocando, se Jesus vem hoje, talvez ele não usaria esse exemplo de uma criança, né? Porque sabemos que hoje uma criança já não tem a mesma educação que tinha, né? Não vamos nem botar lá atrás na época de Jesus, não, né? Vamos botar um pouquinho aí, uns 30 anos atrás, né? Então, que a criança obedecia completamente o pai, né? Me fez abrir mais o entendimento. Assim, baseado na palavra, eu acharia que era só isso. Só o fator de não guardar nada. Mas aí o senhor está falando agora, eu estou me esclarecendo que é o fato de ser obediente, né, ser uma criança, ser dependente, porque a criança não depende do pai e da mãe para se vestir, para comer, e às vezes a gente esquece que somos dependentes para escolher poder, para se vestir, que a gente depende da nossa saúde, da nossa vida, e está na mão dele. Então... É isso aí. Porque o que acontece? Jesus está falando, a gente amadurece, não amadurece? E esse é o problema do amadurecimento, porque a gente agora acha que pode andar com as próprias pernas. Eu posso falar o que eu quero, eu posso dizer o que eu quero, eu já tenho experiência disso, experiência daquilo. Não, 11 eles já não se consideram mais criança, não. Porque eu faço uma comparação assim. A gente é pai, o senhor é pai. O mais velho do senhor tem 26 anos. 26. Mas o senhor tem ele como uma criança, meu filho, uma criança. Né? Assim, a mente, acredito que a mente dos pais, todos eu acho, não deixa de ser a criança. É isso aí. E Deus, eu acredito que seja assim também. Verdade. Ele olha lá de cima, sabe, meus filhinhos. E a gente esquece dessa parte. É isso aí. Beleza, essa passagem aí, uma coisa que a gente entender. Porque a nossa educação, nossa família, nossa geração, vai ou não vai, não tem conversa. O que aconteceu? A gente cresceu e começou a digitar no direito. Quer dizer, eu não quero fazer o meu filho. O que o meu pai fez comigo, é isso aí. A gente acabou afastando essa geração de hoje. Cedeu esse espaço, porque o filho moderno, né? E hoje seu filho, na frente do plano, não é verdade, não. É isso aí. Ele não dá. Só que nós não fazemos. Porque Não, eu faço pedaço qualquer. hoje eu cheguei lá.
Aham. Assim, agora o ditador chegou. Vem cá, vamos conversar. Aí é a vida. Mas para que querem também não ter muito espaço para eles se explicarem. E na explicação deles, eles acabam convencendo a gente que você deveria ficar até errado. Mas deixa eu falar uma coisa. Meu filho, menor, que eu dou na hora, ele vai tomar banho, ele vai parar. Ele dura, Estou me na rua. Só É. tem um problema. Eu falei para ele, olha, quando você nasceu já existia. Tudo que você fazia, eu já fiz. Entende? Tudo que ele pensa, eu já sei. Se você adivinha, eu falei, não. Eu sei exatamente o que você está falando. Foi professor na escola que ele estuda. Eu fazia agora, tá? Meu Deus, tá aqui, eu falei, caramba. Eu estou de agora, eu mesmo. Mas que mais eu Amém. Então agora, a gente vai aqui agora, irmãos. Bendito o que vem. Né? Muita parte interessante, mas se a gente for esmiuçar tudo, a gente vai, né? Porque são palavras fortes de Cristo, né? E são palavras que cada palavra dessa dá uma pregação, dá uma mensagem, né? E a gente vai entrar a noite adentro mesmo, né? Então vamos aqui para os pontos principais, onde tem agora as respostas dos questionários. Bendito o que vem. Aí vocês vão marcar embaixo. Qual é a página aí? 59. A multidão presumia que o Messias restauraria Israel como nação e governaria. Tá? Então é isso aí. Já foi até bem colocado pelo presbítero Daniel, né, a questão de Barrabás, como eles vê Cristo, né, lá todo ensanguentado, dilacerado, né, lá na sacada de Pilatos lá. Eles, Peter, não, isso aí não vamos fazer nada mais pela gente, então vamos soltar Barrabás, né, que é bem colocado, foi muito bom a sua colocação. Então, por que eles rejeitam a Cristo? Porque, na verdade, quando começam, porque a primeira coisa que começam a divulgar, encontrei o Messias, achei o Messias, eu vi ele, e as pessoas querem ver, porque era o que eles mais que aguardavam, era a profecia, o Messias virá, né? Então quando começa a divulgar, encontrei o Messias está entre nós, eles criam a expectativa neles, está chegando a hora, né? E quando Cristo vai falando, está chegando a minha hora, eles imaginam o quê? Chegando a hora dele reinar, chegando a hora dele agora ele vai governar, os anjos vão vir do céu, vão, né? Então sei lá o que passava pela mente deles. Então fazer igual o que a de Isaías. Esses um ano vai matar todo mundo. Então eles imaginavam isso, né? Mas na verdade, né, a hora de Cristo era a hora de ser entregue para cumprir o seu propósito. Tá? Eu achava que era assim, que aquele não mesmo estava, mas uma prática que ele era revolucionário, o povo, o cara se vai encontrar um. É isso aí. Muitas pessoas até ensinam a estudar um estudo ou levando assim, para falar assim, uma criança, mas é outro sentido. É verdade. Agora vamos aí, a parábola dos lavradores malvados, vocês vão marcar também. A parábola dos lavradores malvados, essa parábola refere-se à culpa da nação judaica, até judaica. Página 60, você vai marcar tanto o título, a parábola dos lavradores malvados, e vai marcar, esta parábola refere-se à culpa da nação judaica. Cabeça de esquina vai falar, né, da pedra que eles rejeitaram, que era nosso Cristo. Nem casarão, é outro termo que usam, tá? E devoraram as casas das viúvas. Jesus usa esse termo também, por quê?
a questão de viúva naquela época era a questão de herança. Toda viúva, na maioria das vezes, adquiria uma herança do marido, né? Então, muitas pessoas usurpavam as viúvas. E é por isso que a gente conjectura que quando Deus fala com Elias, Elias, sai daí do Querite e vai para Sarepta, porque já preparei uma viúva para te sustentar. Automaticamente na mente dele, tem uma viúva lá, cheia do din-din, e vamos para lá, né? Agora acabou a prova. Mas quando ele chega lá, ele vai encontrar uma viúva catando graveto para fazer a última refeição e esperar a morte, né? Então, por quê? Era muito isso, né? Existiam muitas viúvas que tinham condição financeira boa e elas eram usurpadas. Muitos pregadores itinerantes da época, eles queriam se hospedar na casa das viúvas, né? Então usurpavam, e elas estavam ali para serem sustentadas pela igreja, e em contrário disso, muitos usurpavam elas, né, daquilo que elas tinham. Não, é claro, acontece, verdade. Vamos aí agora para a abominação do assolamento. Aí vocês vão marcar tanto o título, abominação do assolamento, e vão marcar o que está embaixo. Trata-se da abominação que contamina ou polui aquilo que é santo. Então esse termo aqui é um termo escatológico, está falando do futuro, tá? Agora, irmãos, vamos dar um pulo aí. Vamos dar um pulo. Sangue do Novo Testamento. Vigiar 1 hora. Deixando-os todos fugiram. Isso aí é aquela parte final de Cristo, tá? Então vamos aqui em deixando todos fugiram. Nunca devemos comparar o fracasso de Pedro e dos outros discípulos quando Jesus foi preso com os fracassos espirituais e morais de pastores ou líderes depois da morte e ressurreição de Cristo. Isso se baseia nas seguintes razões. Aí vocês vão marcar. Pedro e os discípulos, na ocasião do seu fracasso, ainda não pertenciam ao novo concerto, que só entrou em vigor quando Cristo derramou seu sangue na cruz, tá? Então, irmãos, tem muita gente que hoje diz: eu pequei porque não consegui resistir. Pedro também pecou, e usa o exemplo de Pedro. Só que Pedro, ele ainda estava ante a dispensação da graça, né? E nós estamos na dispensação da graça, onde Paulo, ele vai dizer que não vem tentação nenhuma sobre nós, além do que nós possamos suportar, e que ainda com a tentação ele também dará o escape, tá bom? Então, isso é muito interessante a gente rever isso aí, porque a gente às vezes se coloca na mesma posição de Adão, buscando uma desculpa para o nosso pecado, para a nossa falha. Eu fiz por causa da mulher que o Senhor me deste, então por causa dela ela me ofereceu fruto e eu peguei e comi, vi que era bom e comi, né? Então, irmãos, hoje não tem desculpa, porque nós temos a graça de Deus. Paulo, ele vai se queixar do espinho na carne, e Deus vai falar, e Jesus vai falar com ele: a minha graça te basta,
o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, na sua fragilidade. Amém? Vamos aqui. Como receberam este rei? Qual é a página? 63. A princípio, deram-lhe as boas-vindas, porque esperavam que os libertasse do jugo de Roma e os livrasse da pobreza. Quando, porém, entrou no templo e mostrou-lhe que essa missão era espiritual, passou a ser odiado pelos guias religiosos com ódio satânico, disso resultando a trama para matá-lo. Tá? Então, Cristo, quando mostrou que o seu reino era espiritual, muitos pararam de crer nele e começaram a odiá-lo. Por quê? A visão deles estava voltada para a política, verdadeiramente. Um rei político, um Messias ungido, mas que seria político na terra, iria assumir um trono humano, mas Cristo não veio naquela ocasião para isso. Tá? Hoje, ele vai vir como que? alguns judeus ainda esperam o Messias que vem para reinar. Político ainda? Político. Né? Então continua o mesmo pensamento aqui. Mesmo pensamento. Tá? Mas Pensamento. no caso ele diz que existem os ortodoxos e os messiânicos. Existem vários tipos de judeu. Esse dia, porque foi na hora do meu almoço, rapaz, eu estava descansando, deu a vontade de levantar, porque foi um entregador lá no serviço, ele era judeu, né? Judeu, aí ele estava ouvindo um pouquinho da conversa, mas aí quando eu fui levantar ia fazer algumas perguntas a ele, o rapaz que atendeu estava me rendendo na portaria, cristão, e aproveitou, fez algumas perguntas a ele, eu fiquei lá, e ele falou de vários tipos de judeus, dos ortodoxos, né? dos liberais, né? Então existem vários tipos de judeus, e existe aqueles que são até, ele citou um outro nome, que são até mais do que os ortodoxos, que eles criam regras ainda acima dos ortodoxos. Para quê? Para eles não correrem o risco de quebrar nenhuma lei, né? Então existem esses judeus bem tradicionais mesmo, né? E existem os judeus cristãos também, esses que aceitaram a Cristo, creem em Cristo, né? Como nós temos um desses que pregou aí nos Gideões aí um tempo, Yosef Akiva, né? Não sei se vocês já ouviram ele, né? Era um judeu, Yosef Akiva. Yosef Akiva, já ouviu, né? Então, você conhece de ver na TV. Okay? Então existem judeus cristãos, tá bom? Mas eu não sou muito inteirado ainda sobre isso, tá? Mas futuramente, quem sabe? Mas vamos lá. Agora vocês vão pular aí a trama dos principais sacerdotes, 1, 2, 3. Não, vamos para o terceiro parágrafo. E o último parágrafo aí dessa parte aí, como receberam este rei. A grande mensagem de Isaías é que o Filho de Deus se tornaria o servo de Deus a fim de morrer para a redenção do mundo. Marcos registra como o sofrimento de Cristo no Getsemane e no Calvário. Aí vocês vão marcar. Cumpriu. Qual é a página? Página 64. Cumpriu as profecias de Isaías 53, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Marque tudo isso aí, tá bom? Página 64. Antes do servo exaltado,
parágrafo. Até o final, tá bom? Esse parágrafo. Então, irmãos, ele vai ressaltar também que a profecia de Isaías estava se cumprindo em Cristo, tá? Que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Tá? Então, o que é esse resgate? Jesus estava pagando a nossa dívida. Que dívida é essa? Da escravidão, do pecado, né? Nos tirando da escravidão do pecado através do seu sacrifício, né? Na cruz do Calvário. Amém? Irmãos, alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Então a gente vai para o questionário. Questão de número 6. A multidão presumia que o Messias restauraria Israel como nação e governaria. Responda para nós, Pastor Rafael. Justamente as nações, Letra A, correto. 7. Esta parábola refere-se à culpa da nação judaica. Responda para nós, presbítero Daniel. É da prova 7, tá, irmão? Não está certo, não, botei a B. B? Não, B. B de bola? B de bola, tá certo, isso aí. Parábola dos lavradores malvados. a prova. É prova. É uma prova para prova. 8. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Cumprimento das profecias de irmão Marcos. Letra A, correto. Muito fácil para o Marcos. 9. A abominação do assolamento trata-se da abominação que contamina ou polui aquilo que é santo. Rayane, certo ou errado? Certo. Pedro e os discípulos, na ocasião do seu fracasso, já pertenciam ao novo concerto que entrou em vigor quando Cristo se fez carne. Certo ou errado, irmão Anderson? Errado, por quê? Sabe por que não, né? Porque na ocasião do fracasso eles não pertenciam ainda ao novo concerto que entrou em vigor quando Cristo derramou seu sangue na cruz do Calvário, não quando ele se fez carne. Só sei o nome da prova, né? Só 7. Bem? Vamos, Você perdeu a resposta. vamos se colocar de pé. Você tem que acertar toda na prova. Vamos se colocar de pé, vamos agradecer ao Senhor por esta aula. Vou pedir o presbítero Daniel para fazer essa oração. Pastor Rafael vai impetrar na bênção apostólica. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, essa noite te agradecemos por esse estudo, meu Deus. Mestre, A qual possamos a cada dia aprender mais da tua palavra, porque, meu Senhor, agora sabemos que o apóstolo Paulo diz Timóteo, fica naquilo que você foi ensinado, você foi instruído pela tua avó, pela tua mãe, guarda o bom depósito. Senhor, estamos aqui aprendendo com o pastor Gustavo, com o Espírito Santo de Deus, que nós possamos guardar, Senhor, tudo que nós temos aprendido, que nós possamos, meu Pai, através dessas palavras, desse seminário, nos aprender a cada dia mais para que nós não venhamos ser enganados, porque a palavra diz que, se for possível, enganará até os escolhidos, Senhor.
não sejam para vaidade, para querer, Meu mestre. para querer, meu Pai, ser melhor do que ninguém, mas para aprender um pouco mais, para crescer espiritualmente, para que nós possamos deixar de ser menino, para ser, meu Deus, chegar à maturidade do varão perfeito. Pai, muito obrigado pelo pastor Gustavo, pelo primeiro esforço para sair do teu lado, para a vida dela de ensino, e que nós possamos, meu Pai, cada dia nos dedicar, Senhor, não só aqui, mas também na leitura em casa, porque nós temos visto o esforço do teu filho, Senhor, que nós possamos a cada dia, Senhor, também ter o esforço de estudar e de aprender um pouco mais. Muito obrigado, Senhor, por esse momento de estar aqui compartilhando com meus irmãos. Muito obrigado, Senhor, por esse momento único de estar aqui, Senhor, aprendendo um pouco mais. Abençoa, meu Pai, as nossas vidas, a vida dos nossos irmãos. Senhor, com cada um de nós. Senhor, agora leva o pastor Gustavo, Jesus, novamente para o teu lado, Senhor, guardado e acampado com os teus anjos, repreendendo o espírito contrário, como foi falado aqui, toda tarde e contra-tarde, ele está nos ensinando para aprender um pouco mais. Isso não fica, meu Pai, agradável a ele, mas sabemos, meu Pai, que a tua palavra diz que as portas do inferno não vai prevalecer contra a tua igreja. Guarda o teu filho, guarda cada um de nós, perdoa nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, e a consolação do Senhor e na dedicação que espera e guarda a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Diga.